Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Como vocês podem ver nesta lousinha, a aula de hoje é sobre o climograma, que é um gráfico que apresenta três informações simultaneamente sobre os climas de diferentes cidades no mundo. Uma delas são os meses do ano, vocês podem ver aqui embaixo representados pela primeira letra. A segunda informação, que pode ficar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é a temperatura. Esta escala que eu escolhi fazer neste gráfico vai de 0 a 30. Mas, por exemplo, se nós estamos representando um clima muito frio, às vezes a escala vai ser de menos 50 até 10 graus positivos. Sempre de olho na escala, tá, pessoal? E a terceira informação, que pode estar do lado direito ou do lado esquerdo, é a pluviosidade, que é o total de chuvas que ocorre em cada mês do ano. Neste caso, eu escolhi uma escala de 0 a 300 milímetros, uma escala bem abrangente, mas, por exemplo, se você estiver vendo um climograma de uma região mais seca, pode ser que a escala esteja de 0 a 100. Então, não seja enganado pelas barrinhas que você vai ver e pelo gráfico. Você tem que olhar a escala. Olhar a escala é fundamental. Estas informações que estão aqui embaixo são informações sobre a cidade de São Paulo, retiradas de um site que se chama EducaPlus. Depois eu vou indicar para vocês e até mostrar mais ou menos como esse site funciona. Tá? Então vamos construir o climograma com base nestas informações e ao mesmo tempo eu vou dando algumas dicas aqui sobre interpretação. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos colocar as temperaturas. Cidade de São Paulo, no mês de janeiro, faz em torno de 22,1 graus Celsius. Então, bem aqui do meio da linha, eu vou colocar aqui é 20, aqui é 25, então 22, mais ou menos aqui eu vou fazer uma bolinha. No mês de fevereiro, 22,4. Março, 21,7. E eu vou acelerar o vídeo para que ele fique mais prático e mais rápido. Beleza, pessoal. Não é perfeito, tá? O objetivo é ser mais didático do que preciso. Então vocês podem notar que formou aqui uma espécie de uma curva, ó, que você pode ligar todas essas bolinhas para facilitar a visualização do gráfico. Essa é a linha de temperatura de São Paulo ao longo de um ano. Algumas coisas já são fundamentais de serem observadas e analisadas. Primeira delas, perceba que a temperatura ela oscila ao longo do ano. Se você pegar uma cidade muito próxima à linha do Equador, você vai ver que essa temperatura ela é mais constante. Por exemplo, em Manaus ou em Belém do Pará, fica sempre próximo de 27, 28 graus todos os meses do ano. Se você for para uma cidade que está mais ao sul do Brasil, essa linha ela vai ser mais ou menos assim, ó. A temperatura ela tende a cair mais, porque são cidades que estão mais distantes da linha do Equador. Até exagerei um pouquinho aqui no frio, mas é mais ou menos isso que acontece. E mais um detalhe, pessoal. Se você pegar uma cidade do hemisfério norte, esta curva ela vai fazer o contrário dessa que vocês estão vendo, porque no hemisfério norte os meses mais quentes são no meio do ano, por conta da estação do verão dele ser invertida em relação aqui no hemisfério sul. Então aqui está a cidade de São Paulo. Duas coisas você deve usar deste gráfico e calcular para ter uma boa análise de um clima. A primeira delas é a média térmica. Para calcular a média térmica, o jeito mais preciso é somar todos os meses do ano e dividir por 12. Como você nunca vai ter tanto tempo assim, você pode pegar a temperatura mais elevada. Por exemplo, eu detectei que este aqui é o mês mais quente, é a máxima, e encontrar a temperatura mais baixa. Aqui é a mínima. A máxima fez aproximadamente 22 graus e meio, tá? Arredondando. E a mínima, que foi em julho, 14 graus e meio. Então eu posso pegar e fazer esta conta, ó, 22,5 mais 14,5, ou seja, estou somando a máxima com a mínima e divido por 2 para encontrar a média térmica. Então 23 graus e meio é a média térmica da cidade de São Paulo. Outra coisa que a gente calcula
é a amplitude térmica. Como que eu calculo a amplitude térmica? É só ver a diferença de temperatura da maior para a menor. Então, se a máxima é 22,5 e a mínima é 14,5, é só subtrair. Vai dar 8 graus de amplitude térmica, que é a variação da temperatura máxima e da temperatura mínima. Mais do que saber calcular, pessoal, é importante você pensar nas regiões do planeta. Então, por exemplo, uma cidade próxima à linha do Equador vai ter uma baixa amplitude térmica porque as temperaturas são muito constantes. Já uma cidade que está mais distante do Equador vai sofrer mais com a variação das estações do ano. Outra coisa que nós já estudamos, uma cidade que tem o efeito da continentalidade vai ter uma grande amplitude térmica, uma grande variação do mês mais quente para o mês mais frio. Agora que a gente já viu como calcular a média e a amplitude térmica, vamos trabalhar um pouco com a questão das chuvas, pessoal. As chuvas são indicadas por barrinhas. Essas barrinhas você tem que olhar do lado direito aqui, onde tem os milímetros, onde é a pluviosidade. Lembrando que isso pode variar de gráfico para gráfico, tá? Não vai ficar muito bonito porque eu não consegui colocar certinho os meses aqui embaixo, mas eu vou tentar. Então, o primeiro mês, que é janeiro, chove cerca de 240 milímetros. Então, a chuva em torno de 240 milímetros. Tá aqui. Fevereiro, 217 milímetros, aproximadamente. Março, 160 milímetros. Então eu vou acelerar o vídeo e depois eu volto aqui e chamo vocês. Pronto, pessoal, tá aí. Este é o climograma da cidade de São Paulo. Agora vamos analisar duas coisas sobre a chuva. A primeira delas, você deve somar todas as barrinhas. Aqui nós temos os dados, né? Mas quando você não tem, você pode somar mais ou menos por cima para encontrar a pluviosidade total anual. Ou seja, quanto choveu acumulado em um ano. Nesse caso, ó, a chuva ela deve ter passado, que nós temos 200, mais 200, mais 200 e pouco, deve ter passado de 1.000 milímetros. Então tem que somar certinho para ter uma noção de quanto que chove no ano. Em geral, pessoal, funciona mais ou menos assim. Climas desérticos chovem menos de 50 milímetros no ano. Um clima semiárido chove entre 50 até 150 milímetros, talvez até 200 espalhado no ano. Porém, as chuvas são irregulares, escassas. Já os climas tropicais, a chuva vai passar de 1.000, 1.500 milímetros por ano. E os climas equatoriais pode chover cerca de 2.500, 3.000 milímetros de chuva no ano. Então nós temos que analisar o total de chuva para ter uma noção do clima que nós estamos estudando. Isso varia muito de acordo com a latitude, com a altitude, a maritimidade e as correntes marítimas quentes e frias, além das massas de ar. Por exemplo, em São Paulo, o efeito da massa de ar é marcante no meio do ano, onde nós temos a atuação de uma massa que é a massa polar atlântica, que quando chega no estado de São Paulo, ela já descarregou bastante sua chuva, ela acaba diminuindo um pouco a pluviosidade nos meses do meio do ano no Brasil, principalmente na região centro-oeste, também um pouco no sudeste, como eu citei, São Paulo, acontece isso. Tudo bem, pessoal? Além da temperatura, né? Geralmente, quanto maior a temperatura, evapora mais água e chove mais. A exceção, além do clima desértico e semiárido, que chove muito pouco, é o clima mediterrâneo, que quando tem as temperaturas mais altas, a pluviosidade é menor nesse tipo de clima. Isso acontece por conta da proximidade de desertos. Veja as aulas anteriores que eu expliquei isso detalhadamente para vocês. A segunda informação, além da pluviosidade total, que é a soma de todas as barrinhas, a segunda informação a ser analisada no gráfico é a distribuição das chuvas. Então note que esse clima ele tem as chuvas mais concentradas nos meses mais quentes, que é o verão no hemisfério sul. Então esse clima ele é chuvoso no verão e no inverno, olha como diminui bastante a chuva no inverno. Então no inverno chove pouco. Podemos dizer que é um clima com verão chuvoso e inverno seco ou inverno com poucas chuvas.
Essa é uma característica do clima tropical. Especificamente da cidade de São Paulo, nós estamos falando de um clima tropical de altitude. Então as temperaturas serão um pouco mais baixas comparados a outras cidades como Campo Grande, Cuiabá, Goiânia. E a chuva também, ela vai ser mais equilibrada ao longo do ano, porque essas cidades de clima de altitude já tem o efeito ali da serra e a umidade ela tende a ser um pouquinho maior, por isso que chove um pouco mais no meio do ano. Mas é um clima tropical. Legal, pessoal? Recapitulando, você deve conhecer o climograma, entender como calcular a média, a amplitude térmica, a pluviosidade total e trabalhar um pouco com a distribuição das chuvas, que pode ser normalmente chuvas abundantes ao longo do ano todo, verão chuvoso, inverno seco, verão seco e inverno com chuvas moderadas. Pode ser um clima que tenha chuvas escassas, mal distribuídas, ou um clima muito seco, que simplesmente não chove. Ou até mesmo um clima onde tem as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então isso tudo ajuda você a conhecer as características dos climas de diferentes lugares. Legal, pessoal? Agora eu vou, conforme prometido, mostrar para vocês um site onde tem os climogramas de muitas cidades do mundo todo e uma técnica também fantástica para você ficar expert no tema climatologia. Vamos lá, pessoal. Bom, este é o site, olha só que bonitinho o climograma, né? Dá para perceber aí que ele é bem desenhado, bem feito. Também você vai notar que algumas diferenças, por exemplo, neste caso, a pluviosidade está do lado esquerdo e a temperatura está do lado direito e também a escala, que está um pouco diferente. Por isso que você tem que ficar atento aí à escala, como eu disse. No caso, eu abri aleatoriamente uma cidade, acabou sendo a cidade de Cabinda, que fica na Angola. Você tem algumas informações sobre esta cidade. A primeira delas, que a altitude é de apenas 20 metros, significa que não é uma cidade que tem influência da altitude. Se a gente pegasse, por exemplo, a cidade de La Paz, você veria uma altitude superior a 3.000, 4.000 metros, e aí você veria temperaturas menores por conta da altitude. Outra informação é a latitude, é a distância que essa cidade está em relação à linha do Equador. É apenas 5 graus ao sul da linha do Equador. Já explica por que a temperatura ela diminui um pouquinho no meio do ano, mas por que as temperaturas todas sempre estão acima dos 20 graus Celsius ao longo de todos os meses do ano. Cidade muito próxima à linha do Equador e próxima do nível do mar. Para conhecer melhor, o legal é você procurar essa cidade no Google Maps e ver que outras influências de fatores podem interferir no clima dessa cidade. Uma aula que nós já estudamos, uma aula bem longa que você tem aí na nossa playlist de climatologia, explicando como descobrir os climas dos lugares de acordo com os fatores climáticos. Agora eu vou mostrar para vocês como trocar de cidade. Então você tem aqui embaixo os continentes. Então no caso, vamos escolher aqui Europa. Aí você tem os países que você pode escolher. Então eu vou colocar, por exemplo, a Ucrânia. E escolher aqui a cidade de Kiev, capital da Ucrânia, uma cidade que tem influência da continentalidade. Vamos ver o climograma. Bom, aqui está o climograma de Kiev. Primeira coisa a analisar é a altitude, uma altitude de apenas 168 metros, ou seja, a cidade não é influenciada diretamente pela altitude, que passa a ter uma influência acima de 1.200, 1.500 metros. A latitude é elevada já, é a 50 graus norte. Lembrando que a latitude varia de 0 até 90 graus para o norte e para o sul. Se você observar o mapa, você vai ver que a Ucrânia fica bem no centro do continente da Eurásia, ali, no continente europeu. Então, olha como esta continentalidade interfere bastante na variação de temperatura ao longo do ano. Em alguns meses fica menos 5 graus Celsius, em outros chega a 19 graus positivo. A chuva também, quando você olha, nossa, parece que chove muito, mas olha a escala que está apenas até 130 milímetros. O mês mais chuvoso é 88 milímetros. Quando a gente compara com a cidade de São Paulo, você vai ver que lembra que tinha meses que passava de 200 milímetros. Então tá aí um site muito legal para você trabalhar com ele, estudar os climas de diferentes cidades, ver as diferenças. Tem cidades que são uma loucura, gente. Vou abrir aqui uma do Alasca para vocês verem, olha só que da hora. Ó. Vamos aqui, Estados Unidos, encontrar aqui o Alasca.
Se você vier aí, você dá um grito, por favor. Ah, tem aqui, ó. Fairbanks é uma cidade lá no Alasca. E olha só. Olha como as temperaturas são muito baixas, ó. 6 meses a temperatura fica abaixo de zero. E não chove, né? Porque se está abaixo de zero só vai nevar. Agora, em alguns meses, a temperatura lá, no máximo que atinge é 17 graus. E daí a precipitação ela vai acontecer em forma de chuva, nos outros meses em forma de neve. Olha a latitude, 64 graus norte, quase 65 graus norte. E é por isso que essa cidade é tão fria. E você pode observar, sempre que for para o norte, essa barriguinha aqui vai estar no meio, para cima. Sempre que for no hemisfério sul, essa curva em vermelho, que é da temperatura, vai estar para baixo. Legal, pessoal? Eu tenho certeza que vocês gostaram muito, né? Além de observar o site e rever o trecho da aula que eu ensinei a fazer um climograma, eu preparei um jogo especialmente para vocês. Eu vou deixar o link na descrição, que é um jogo de climogramas, onde você vai analisar os climogramas e descobrir quais são os climas, com base nas características dos climogramas. Um jogo feito por mim com muito carinho. Espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, eu peço que vocês deixem um like e um comentário falando o que vocês acharam do jogo, a pontuação que vocês conseguiram obter lá no joguinho. Valeu, pessoal! Até mais, até a nossa próxima aula!